Fala galera, Caioba Cartola Show começando e a gente já abre o programa falando da Liga Betano, a liga mais charmosa do Cartola e do time do Anderson, o maior pontuador desse final de semana com 113 pontos. Ele mandou vídeo para nós. Fala Caio, beleza? Tudo certo por aí? Aqui quem fala é Anderson Knudsen, falo de Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia. Tudo bom? Então, essa rodada aí foi um pouco desafiadora, muita gente apostando no São Paulo e eu fui com um time meio mesclado, um pouco de todo mundo e acabou dando certo isso aí, essa estratégia. A zaga, a defesa aí um pouco do Atlético, um pouco do Cruzeiro, uma zaga muito segura, boa, então acabou dando certo, empate, top, Cuiabano jogando muita bola. Os meia aí, Arrascaeta, fenomenal, Everton Ribeiro, foram muito bem. E o ataque aí, Elinho, o capitão, tá sempre pontuando bem. O Wesley do Inter, foi uma aposta, acabou dando certo. E Luciano também, então deu tudo certo essa rodada aí. O povo fez os gols aí, foi bom demais. Beleza? E torcendo aqui, feliz pelo Grêmio também, que tá dando uma melhorada no campeonato. Mas é isso aí. Valeu, Caio. Um grande abraço aí a todos aí. Até mais. Um gaúcho que mora na Bahia. O cara coloca um zagueiro do Cruzeiro e um zagueiro do Atlético Mineiro. Aposta no Elinho de capitão fora de casa contra o Corinthians. E ainda faz mais de 110 pontos. É porque você merece ser o maior pontuador mesmo, Anderson. Mandou bem demais. 113 pontos para o gaúcho gremista Anderson. É uma ótima pontuação quando a gente pensa que a maioria dos times pode poupar os seus jogadores, como foi o caso do São Paulo, que era o grande favorito da rodada passada. Ele botou zagueiro do Cruzeiro, zagueiro do Atlético Mineiro, Elinho de capitão, mandou bem demais. O que todo mundo sabe é que agora o Brasileirão é Brasileirão Betano. E para você que está mandando super bem aqui no Cartola, entra na Betano e deixa o seu palpite. Abrindo a sua conta agora, você ainda ganha um bônus de até R$1.000 no primeiro depósito. Pessoal, chegou a hora de ir para casa e receber um convidado super especial, um cara que sabe tudo de Cartola. Hoje o programa é com o Juvenal, mais conhecido como o Mestre Cuca. Bora lá! Bom, já estou aqui em casa para apresentar o convidado de hoje, que já participou aqui do programa, que para quem é da comunidade do Cartola, sempre está seguindo as dicas dele, porque é muito bom jogador, entende demais. E hoje o Caioba Cartola Show tem o prazer de receber mais uma vez Juvenal, ou mais conhecido para todos como o Mestre Cuca. Bem-vindo, Juvenal, obrigado por aceitar o convite. Fala, Caioba. Eu agradeço muito pelo convite, sempre uma satisfação grande estar aqui contigo, falando de Cartola, que é muito bom, e estar aqui contigo, que é uma referência, né, tanto no Cartola como no jornalismo esportivo. Uma rodada muito difícil, mas vamos ver se a gente consegue aí montar um bom time para ajudar a galera. Você sabe que o Thiago, no programa passado, fez 57 pontos, e quando a gente não tem rodada de meio de semana, fica muito complicado de pontuar, né? Porque tem o Libertadores, os jogos da volta semana que vem, e aí a gente não sabe se vai poupar time, quem é que vai titular, bem os reservas, quem é que começa no banco, então fica realmente bem complicado para montar. Agora, eu tô quase congelando aqui em São Paulo, 10 graus dessa terça-feira, eu tô vendo você muito bem trajado, com o manto italiano. Aí em Brasília não tá frio não, meu amigo? Não tá não, apesar de ser uma época de frio aqui no Centro-Oeste, mas hoje deve estar aqui em torno de 20 graus. Final de semana foi muito frio, mas agora tem bastante sol, tá bem bacana, né? Que delícia. E o manto aqui é uma homenagem, né? Eu sei que você é um bom napolitano, né? Então eu falei, vou com a camisa da Itália, que é para fazer uma média com Caioba. Forza Azzurri! Obrigado. Juvenal, o mercado abriu e Gustavo Scarpa é o mais escalado dessa abertura de mercado, meia do Atlético Mineiro, que vem jogando muito bem, decisivo, né? Faz gol, dá passe para gol.
E o time vai depender muito dele, ainda mais nesse momento que tem o Hulk lesionado. Mas quem escala aqui no programa é você. Dá para confiar no homem? Você acha que Gustavo Scarpa, mesmo com o compromisso de Libertadores, vai para campo, vai imitar ou vai zicar? Eu acho que dificilmente o Scarpa zica. Se ele for para campo, é mitada. Rodada passada ele era meu capitão. Porque com a ausência do Hulk, ele passa a ser o homem da bola parada e ele tem um pouco mais de liberdade para chutar, né? Então ele é mais atacante quando o Hulk não está em campo. E como o Hulk não vai jogar, né? Então a gente espera que ele não seja poupado, né? Se ele não for poupado, é mitado. O Galo que recebe o Cuiabá, né? Muito favorito para a rodada, mas tem sempre esse asterisco. A gente não sabe quem vai para o jogo, se vai com o time de força máxima, com os titulares. Então, pode abrir nosso campinho? Podemos começar com o Scarpa, nesse meio de campo? Podemos, sim. Você sabe que sempre tem um desafio, né, da produção aqui do programa. E aí, na hora que eu vejo o desafio, eu vejo quantos convidados são queridos ou não são tão próximos. Eu acho que você está com moral com o pessoal, viu? Porque o desafio de hoje é, dentro da tua escalação, termos 2 jogadores, dentre os 11 mais o treinador, né, 12, de times que estão na zona do rebaixamento. Corinthians, Cuiabá, Atlético Goianiense, me ajuda aí. Cuiabá e Fluminense. Cuiabá e Fluminense. Tem que escalar 2 desses 4 times, não precisa, claro, pode repetir um time só, mas fica à vontade. Acho que a produção realmente pegou leve. Eu vou até tirar uma onda e vou colocar 3 jogadores. Eu gosto dessa personalidade, Juvenal. Eu gosto disso. Podemos começar então com o Scarpa no meio de campo? Podemos, sim. Podemos começar com o Scarpa. 6,25 de média, realmente muito regular. Você quer alterar o esquema ou vamos no 4-3-3? Não, 4-3-3. 4-3-3 sempre. Raramente a gente precisa mudar esse esquema. E quer começar por onde? Quer fechar o meio de campo, começar lá para frente, começar pelo goleiro, pela zaga? Vamos começar de trás para frente? Vamos começar do começo, pelo número 1? Você manda. Então vamos lá. O goleiro eu vou pegar logo do desafio. Eu tinha alguns goleiros aqui na minha lista, né? O Cássio seria um bom goleiro, assim como o Léo Link também seria bons goleiros, mas vamos de Fábio, do Corinthians em casa, né? E o Fábio, ele tem uma média muito grande de defesas por partida. Então ele tem mais de 4 defesas por partida, né? Acho que já são 84 defesas no total. E tá numa fase muito boa, né? É o vovô garoto aí do campeonato, né? O jogador mais velho, mas continua, né? Acho que ele e o Nenê são os jogadores mais velhos. Mas ele continua em boa forma e tem grandes performances e defendendo muito. Mesmo com o time perdendo o clássico por 2-0, ele não negativa. Repara que ele tem um gráficozinho sempre com um verdezinho aí na tela. Thiago Silva jogou o clássico? Thiago Silva... Eu acho que o Thiago Silva foi poupado, né? Foi poupado. Se foi jogar poupado. é garantia de placar zerado. Impressionante o aproveitamento do Thiago. Exatamente. É uma classe que ele tem para jogar, que às vezes a gente fica em dúvida, ele é zagueiro mesmo, né? Tamanha a categoria dele, né? E se a gente for para o zagueiro, eu já vou fechar logo o meu desafio e depois eu vou ficar com o bônus. Eu vou de Thiago Silva. Ele jogando pelo Campeonato Brasileiro ainda não sofreu gol. Possibilidade de SG, chega muito bem no ataque, tem uma média excelente, né? A gente vê pela média aí que ele tem a média mais alta entre os zagueiros, apesar de poucos jogos, né? Mas ele tem a melhor média. Então, E quem vem pro lado dele? Do lado dele, tem muitos bons nomes, né? E aí tem aquela, será que vai poupar ou não? E eu fico aqui em dúvida entre o Igor Gomes, que joga de lateral, né? Então, ou seja, é bem ofensivo, e esse não vai poupar, porque é um jogo que teoricamente não tem jogo no meio da semana, fica em dúvida entre ele e o Júnior Alonso. Mas eu vou de Júnior Alonso por conta de ser um jogo teoricamente mais fácil. Quem está na zona do rebaixamento não tem jogo fácil, né? É possível participação no ataque também, né? Já que ele joga com a camisa 8, né? De meia, né?
Quem sabe? Júnior Alonso e Thiago Silva. Vamos fechar o banco de reserva, então? Vamos aproveitar que a gente está na zaga e já escolher, caso o Júnior Alonso, por exemplo, ou o Thiago sejam poupados, quem é que entra no teu time? Igor Gomes. Vamos para a lateral? Bora. Lateral, primeiro nome, Guilherme Arana. Guilherme Arana, fazendo a dobra aí com o Júnior Alonso. Eu acho que esse é um dos possíveis jogos que possa ter SG. Tem a questão de ser poupado, né, que é bem complicado, a gente não sabe. Guilherme Arana é também uma das referências do Cartola, um jogador muito ofensivo, participa muito de gols, além de ter o bônus do SG, que eu acho bem possível nessa rodada. Guilherme Arana de um lado, quem é que vai do outro? O William do Cruzeiro. Esse ele tem... é bem engraçado que na temporada passada, o Marlon é que se destacava, né? O William estava lá, mas não era destaque como o Marlon. E nessa temporada, ele tem sido eu acho que junto com o Matheus, ele é o grande nome do Cruzeiro, né? Vem fazendo uma temporada excelente e ainda está cobrando pênalti, né? Está sempre fazendo um golzinho. Perfeito. O William é garantido, o Guilherme Arana nem tanto, por isso a gente tem que estar muito atento ao banco de reservas para não ter nenhuma surpresa na hora do fechamento do mercado. Quem é que vai para o banco na sua lateral? E essa rodada passada, os laterais me salvaram. Eu estava com Cuiabano e com o William, né? Eu tive SG e Cuiabano fez o gol e garantiu minha pontuação aí acima dos 80 pontos. Foi uma rodada muito boa. Pô, 80 pontos numa rodada chata como essa última, você foi bem demais. 83 pontos. Aí, como reserva, vamos de King Naldo, do Rei. Mestre Cuca, você já cumpriu o desafio, que era de escalar 2 jogadores nos times da zona do rebaixamento. Ali na defesa você já tem Fábio e Thiago Silva. Então você está liberado para escalar quem você quiser. Vamos fechar esse meio de campo? Vamos fechar o meio de campo. Quem é que vem pro lado do Scarpa? Pois é, pro lado do Scarpa. É tentador você olhar o Arrascaeta e não colocar o Arrascaeta. Mas eu tenho a impressão de que o Arrascaeta ele vai ser poupado. Pode não ser poupado o jogo todo, mas parte do jogo. E o Lucas Moura, como o Lucas Moura não jogou a última partida, ele não foi nem para o banco, eu acho que o Lucas Moura vai jogar o tempo inteiro. E eu vou de Lucas Moura, porque o Lucas Moura é o que a gente sempre quer, mais atacante. O Lucas Moura, ele não é... Eu considero o Lucas Moura mais atacante do que meia, né? Então, se tem essa possibilidade de colocar mais um jogador ofensivo, um jogador agudo, gosta de jogo grande, é um jogo grande, né? Então, vou apostar aí no Lucas Moura, para fazer uma dupla com Scarpa. Lucas Moura, Scarpa, falta um. Então, como aí eu coloquei, vamos dizer assim, 2 medalhões, né? Eu vou colocar uma aposta. Vou colocar um garoto de 16 anos, que assim, no meu ver, ele está encantando. Gabriel Carvalho, do Internacional. Pô, apostinha na rodada, o Inter que não vem bem, precisa pontuar, pega o Atlético Goianiense, lanterna da competição fora de casa, mas o menino realmente tem feito muitos bons jogos, né? Deu assistência para o gol do Wesley agora nessa partida. Olha aí, ó, 8,20, 3,80, 2,50, bela média. E o Atlético Goianiense tem a pior defesa como mandante. Então, assim, ele já é o pior mandante com a pior defesa. Ele já sofreu 19 gols. Então, tem uma possibilidade de gols, né? Vocês estão ouvindo um barulhinho aí na gravação? É um barulho de vento, é porque está muito frio aqui em São Paulo. Eu estou aqui na minha varanda de casa e aí tem o frizinho da varanda, o vento acaba causando esse ruído, mas não tem muito o que fazer, pessoal. Peço desculpas, é o frio de São Paulo, 10 graus nesse momento. Uma peça ofensiva do Internacional a gente precisa ter. Como o ataque não vem correspondendo muito bem, né? O Inter não tem feito muitos gols. Vamos de Gabriel Carvalho, esse garoto de 16 anos que vem aí enchendo os olhos da galera. Boa! Vamos escolher um reserva para esse meio de campo que tem 2 times que vão estar com compromisso pela Libertadores, né? O Galo e o São Paulo com Lucas Moura e Scarpa. E aí a gente tem que se proteger um pouquinho caso algum deles seja poupado. Eu vou colocar o Adson do Vasco, que joga contra o Criciúma fora de casa, mas o Adson também tem feito boas partidas, né? Vamos para frente? Você tem
E você tem 42 cartoletas para escalar quem você quiser. Então tá fácil. Aí a gente tem o Pedro, mas eu também acho que o Pedro, se ele não for poupado nos 90 minutos, eu acho que pelo menos 45 minutos, né? Eu acho que vai ser poupado. Eu vou começar com o Verratti. É impressionante o tanto que o Verratti finaliza. Ele finaliza muito. Assim, quando ele faz gol, ele marca muito ponto, né? Nessa rodada aí, para me desmentir, né? Que ele não pontuou, fez o gol e não pontuou muito. Mas era um clássico, né? Um clássico contra o Fluminense. Ainda assim, fez o gol polêmico, mas ele tem muitas finalizações, né? E o Criciúma, apesar de ser um jogo bem difícil contra o Criciúma, né? Mas eu acho que o Vasco também vai mordido por conta do primeiro turno, né? Que foi aquele jogo que o Bolassi só não fez chover, né? Mas eu acho que o Vasco vai com tudo para cima do Criciúma. É muito bom jogador. O gol tocou na mão do Verratti, acho que o Daronco foi mal demais, ainda tendo a oportunidade de ver depois pelo VAR, tinha que ter anulado o gol, que tem um peso grande, né? Porque foi o gol do 1-0. O que não tira o mérito do Vasco, que foi muito superior ao Fluminense, que mereceu a vitória. E eu já disse isso algumas vezes aqui no programa. Para mim, é um dos melhores centroavantes do Campeonato Brasileiro. Se o Vasco ajeitar um pouquinho o time, o entorno do Verratti, é o que você falou, mestre Cuca, o cara finaliza, o cara briga no alto, é artilheiro, tem presença de área, é muito bom jogador. Temos Verratti, quem é que vai fazer companhia para ele lá na frente? Então, agora eu falei que ia tirar uma onda e ia colocar 3 jogadores, né? Então vamos lá no lanterna do campeonato, mas mesmo no lanterna tem um jogador que tem se destacado muito, que é o Luiz Fernando, né? Então ele tem uma média muito boa e ele tem feito muitos gols, né? Então, acho que já fez 6 gols aí no campeonato e o Atlético Goianiense joga em casa contra um Internacional que não vem muito bem, né? Teve todo esse problema da tragédia no Sul, tem 5 jogos a menos, né? Ou seja, nós estamos na 23ª rodada e ele ainda está na 18ª, né? Situação bem complicada. E é um time que não tem dado muito trabalho para os adversários, né? E o Luiz Fernando, desse Atlético Goianiense, é o grande destaque, né? O terceiro entre os rebaixados, Luiz Fernando. Tirando onda, mestre Cuca, os caras pedem para escalar 2 e você já vem logo com 3. E ele tá fazendo um grande campeonato mesmo. O Luiz Fernando tá jogando muita bola. Luiz Fernando lá na frente, então, ao lado do Verratti, falta um para fechar teu trio de ataque. Para fechar meu trio de ataque. Rapaz, eu vou com um jogador, porque eu não sei, toda vez que eu escalo ele faz gol. Pode ser poupado, né? O Bragantino tem um jogo contra o Fortaleza, né? E no meio da semana tem um jogo contra o Corinthians, né? Elinho pode ser poupado, mas não creio que seja. É o principal jogador do Bragantino. Vem com boas médias, fazendo gols, né? Toda vez que eu escalo ele faz gol. Ele nunca me decepcionou. Na rodada passada, só me arrependo de não ter colocado ele de capitão. Fez gol, né? E aí vamos com ele. Já tem 7 gols no campeonato. Joga em casa, uma excelente média em casa. Esse Fortaleza faz um ano brilhante, vice-líder do Brasileiro, pontos perdidos, né? Porque tem um jogo a menos, é o líder do Brasileirão, mas tem o Rosário Central pela frente, o Bragantino tem o Corinthians também pela Sul-Americana, então a gente não sabe o que vem. Mas o Elinho tá jogando muita bola, que golaço ele fez contra o Corinthians. Derrubou a defesa toda, foi gingando, foi ameaçando, caiu todo mundo e ele com muita tranquilidade botou para dentro. Elinho, Verratti, quem que é o terceiro? Luiz Fernando. Vão acertar o banco de reservas? Quem é que é o seu atacante? O meu atacante reserva vai ser o Mastriani. Eu não coloquei ninguém do Atlético Paranaense, porque eu também acho que ele pode ser que ele venha a poupar jogadores. Mas o Mastriani não tem sido titular, né? O Mastriani tem sido reserva, quem tem jogado mais é o Canóbio, e eu acho que dessa vez ele vai jogar, até porque ele não tem sido titular. Eu acho que o Atlético Paranaense vai poupar. Nós não escalamos reserva para o Fábio. Quem é que vai ser o seu goleiro para o banco? Meu goleiro para o banco, vamos de Marquezinho. Treinador, quem é que vai comandar esse timaço? Treinador, dos jogos que a gente tem aí,
o que a gente, assim, a maior, vamos dizer assim, se tem uma barbada na rodada, é o Atlético Mineiro. Então, a gente tem que ir de Gabriel Milito, porque é a maior possibilidade que a gente tem aí de um placar um pouco mais elástico, né? Lógico que o futebol é bem complicado, o Cuiabá pode chegar lá e ganhar de 1-0. Eu lembro desse mesmo Atlético Mineiro contra o Criciúma, todo mundo colocou o Atlético Mineiro em peso, a zaga toda, e o Criciúma foi lá e fez um gol, e o Atlético empatou sofrendo, né? Enfim, mas olhando todos os jogos, né? Tem alguns clássicos, alguns jogos difíceis, e o mais fácil que tem é do Atlético Mineiro. Então vamos de Gabriel Milito. Gabriel Milito, então, escalando o time. Fábio do Fluminense no gol. William e Arana nas laterais. Alonso e Thiago Silva na defesa. Meio de campo com o Lucas Moura, o Gabriel Carvalho do Internacional, esse menino que está jogando muita bola, e o Gustavo Scarpa. Na frente, Luiz Fernando, Elinho e Verratti. Quem é que leva a faixa de capitão desse timaço que você escalou, Mestre Cuca? Essa é a tarefa mais difícil, escalar o capitão. Porque os dois que eu acho que seria o mais provável para ser capitão, tem a possibilidade de não jogar, né? É o Scarpa e o Elinho. Mas eu vou de Elinho por a gente ter o melhor reserva, né? Caso ele não jogue, a gente tem o Mastriani, que faz muito gol. Então, vamos de Elinho como capitão. Bom raciocínio, hein? Faixa de capitão, olhem para o banco de reservas para ter aquela pontuação aumentada. Rodada difícil, cara. Quando não tem rodada inteira, né, cheia, como a gente costuma dizer, de quarta e domingo, fica muito complicado de escalar na terça aqui no programa, e aí você tem que se proteger com o banco de reservas. Mas você escalou um belo time, meu amigo. Respondeu o desafio, botou 2 caras de zona de rebaixamento, tirou onda com o Veloso, ainda escalou o Luiz Fernando lá na frente para ter 3 jogadores de times que estão na zona de rebaixamento. Gostou? Eu acho que só esses 3 jogadores aí, eu acho que vão me dar uns 20 pontos. Thiago Silva, Fábio e Luiz Fernando? Aí ia tirar onda demais, né? Só os 3 der 20 pontos. Caramba, aí você tem que voltar. Até o fim do campeonato você tem que participar de novo do programa. Isso aí. Vamos ver, né? Esse time aí é time para 100 pontos. Juvenal, fala um pouquinho do Mestre Cuca, aonde que a gente te encontra para quem está acompanhando o programa aqui. Então, eu tô no Instagram, né? O mestre _ Cuca. Quem quiser me acompanhar, né? Eu fiz parte da equipe do Gato Mestre, né? Fui o melhor cartoleiro aí entre 20 e 21. E tô aí, né? Nessa vida do Cartola, nesse game maravilhoso, né? E também no Cartola Express, que é uma novidade aí do Cartola, muito bom mesmo. Eu tenho jogado bastante Cartola Express, achei muito interessante o formato, bem bacana mesmo, bem dinâmico, né? O Mestre Cuca, tá? Tem um O na frente, se quiser acompanhar todo o conteúdo, ele tá sempre fazendo a escalação dele nos stories, dando dicas para a rodada. O Mestre Cuca, Cuca com K. Obrigado! A gente sempre agradece demais a sua participação. Boa sorte a todos os cartoleiros da rodada. Que esse time garanta pelo menos uns 80 pontos. O cara fez 83 na rodada passada, por que não dá para repetir? É isso aí, Caio. Eu agradeço muito o convite, né? Sempre é uma satisfação estar aqui, né? E espero que o pessoal tenha gostado aí do nosso time. E esperamos aí os 100 pontos. Acima de 80 já estou muito feliz. Eu gosto desse otimismo. Ele tirou onda. A gente pediu 2, ele escalou 3. Veio com força máxima, administrou as cartoletas. Obrigado, Juvenal. Obrigado pelo carinho, por ter topado participar mais uma vez do programa aqui. Eu que agradeço. Um grande abraço. Abraço para todos. Semana que vem a gente está com mais um grande convidado. Boa sorte. Olho nas informações antes do fechamento do Cartola, do mercado. Entra aqui no YouTube, acompanha as lives, a precificação, dá uma olhada no ge.globo para você não ter surpresa de última hora. Tem Gato Mestre, tem o Veloso, tem o Caçoca, tem a Cami Campos, tem o programa do Dandan, tem muita coisa. E lembrando, se você não é cartoleiro Pro, tá com uma super promoção. Vire cartoleiro Pro nessa reta final de Brasileirão, porque vale muito a pena. Obrigado pela participação, Juvenal. Semana que vem, Caioba Cartola Show está de volta com mais um grande convidado.
olho no banco de reservas. Valeu, galera!